Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o Elfo Lunar, do Instituto Mãe Terra. E esta palestra de hoje, ela vem compor um conjunto de palestras minha e da Lua, que vão tratar deste universo do reino elemental, de magias relacionadas com o trabalho junto com este reino, da consciência necessária para que a gente consiga acessar e trabalhar em conjunto com este reino. E hoje, esta palestra, que na verdade ela trata de uma base de informação a respeito de todos os elementos, a respeito do entendimento sobre os elementos vindos de diversas nações diferentes. Então se preparem para um nó na cabeça de vocês, se preparem aí para quebrar alguns paradigmas de vocês a respeito dos elementos, porque a palestra de hoje ela promete aí chacoalhar o que vocês sabem sobre os elementos, sobre os 4 elementos e sobre o que eles representam na nossa vida. Eu tenho certeza que vai ser uma palestra que vai auxiliar muito vocês. Agradeço por estarem conosco e aguardem aí as novidades que virão. Não deixem de curtir o nosso canal, não deixem de acionar o sininho do nosso canal do YouTube, de seguir a gente no Instagram, no Facebook, porque a nossa produção ela continua constante, continua contínua e vai se manter desta forma daqui para frente, para que a gente possa estar sempre se aproximando cada vez mais de vocês. Então a palestra de hoje, gente, ela tem como foco o tratar de seres e reinos elementais. E a gente vai se aprofundar em raças específicas de seres mágicos em outra palestra, não é o objetivo de hoje, tá bom? Mas a partir de hoje eu tenho certeza que vocês vão entender bastante deste universo elemental que, ao mesmo tempo que é tão próximo de nós, ele é tão desconhecido por nós. O que são, primeiro, os elementos, né? De onde veio o entendimento que nós temos a respeito dos elementos? A base de informação que nós, aqui do Ocidente, possuímos a respeito dos 4 elementos, ela veio de Empédocles, que é um filósofo, um grande pensador e estudioso grego, que viveu por volta do século V antes da Era Comum, e ele, a partir de estudos, a partir de influências de outros filósofos, obviamente, ele definiu, então, ele sistematizou que tudo que existia no universo era formado pelos elementos água, ar, fogo e terra. Tudo, então, independente do que fosse, era formado a partir de uma mistura destes elementos. Então, por exemplo, uma pedra, ela tinha os 4 elementos nela? Tinha. Mas ela possivelmente ela tinha uma concentração maior de terra do que de ar. Isso daria então esta dureza maior para a pedra. Uma carne, ela tem os 4 elementos? Teria. Mas obviamente, assim, por ela ser mais mole do que uma pedra, então possivelmente ela tem uma concentração maior de água do que existe na pedra. E assim sucessivamente. Esta base de entendimento, inclusive, ela continuou sendo aceita por vários alquimistas ocidentais, que a partir do entendimento que todas as matérias eram formadas, então, por concentrações diferentes de elementos, desses 4 elementos, a manipulação dessa concentração seria suficiente para transformar uma forma de matéria em outra forma de matéria, um elemento em outro elemento. E todos os desdobramentos que este entendimento gerou acabou impulsionando muito do pensamento da alquimia ocidental e, posteriormente, a própria química moderna. Tá? Para Empédocles, tudo no universo, então, era formado por esses 4 elementos. Esses 4 elementos eles estavam sob a ação de 2 grandes forças. O amor, que gerava o poder da atração, da união destes elementos. E o ódio, que separava esses elementos. A morte, para Empédocles, era simplesmente a desagregação desses elementos. Então, segundo o entendimento dele, e é claro que aqui eu estou simplificando bastante, mas segundo este entendimento, todos nós e tudo na natureza fazia parte de um todo que se renova em ciclos. Então, ora nós éramos reunidos, éramos formados através do amor, ora nós éramos separados através da morte. O trabalho de Empédocles, gente, ele foi tão relevante na Grécia Antiga que até o próprio Aristóteles
a partir dos estudos de Empédocles, se inspirou nesses estudos e tem escritos de Aristóteles elogiando Empédocles, inclusive, por esta visão que ele teve a respeito da realidade, da verdade sobre a realidade, da verdade sobre a matéria. Os pensamentos de Aristóteles acabaram se difundindo aí, enfim, chegamos até os dias de hoje, considerando que só existem 4 elementos. Pensem, gente, na importância deste movimento a partir de Empédocles e Aristóteles para nós, que todos os bruxos e bruxas que me ouvem, ou eu não vou dizer todos, mas 99% dos bruxos e bruxas que me ouvem invocam 4 quadrantes, invocam 4 elementos. Um elemento por quadrante. Então, olha o quanto que este pensamento moldou a nossa forma de entendimento da realidade. E mesmo para quem não é pagão, pense no seu sagrado, pense na sua religião, ou pense no que a ciência moderna fala sobre elementos, e vai continuar chegando na mesma conclusão do quanto que esses pensamentos de Empédocles e Aristóteles determinaram muito do que a gente considera como realidade. Mas será que essa é a única realidade? Ou será que esta definição de 4 elementos compondo tudo é a realidade completa? Vamos ver. Este esquema é um esquema alquímico da Grécia Antiga que mostra a relação dos 4 elementos, inclusive trazendo características de cada um desses elementos. Estas características, este entendimento, ele inclusive já era uma base para a manipulação da concentração desses elementos. Independente do conteúdo técnico desta figura, que mereceria aí uma atenção bem maior do que a gente está dando nesta palestra, mas vejam que no centro dos 4 elementos, a filosofia grega e a alquimia antiga ocidental já pleiteava, já acreditava numa quinta essência, num quinto elemento, que era considerado a matéria-prima dos 4 elementos manifestos. Esta matéria-prima, esta quinta essência, ela recebeu nomes diversos na Antiga Grécia. Um dos principais nomes, que ficou mais conhecido para a gente, é éter. Então, o éter, ele não seria um quinto elemento que comporia a matéria em conjunto com os outros 4. O éter, ele seria a matéria-prima do qual os 4 elementos eram formados. Então, todos os 4 elementos, eles continham o éter na sua essência mais pura. Então, o éter, ele não é um quinto elemento que se somava aos 4. Ele é um quinto elemento que perpassava os 4 elementos base, tá ok? Indo mais para o Oriente, para um conhecimento mais antigo do que o da Grécia. Porque toda a filosofia grega, ela é conhecidamente influenciada pelo Egito e pela Índia. E em menor escala, mas também pela China. Eu digo em menor escala porque a China ela sempre foi bem mais fechada, né? Mas um pouquinho da China, mas principalmente Índia. Lembrem que a língua aqui da Europa é uma língua indo-europeia. Houve migração muito tempo atrás da Índia para a Europa, passando ali pela África. Então, a influência na Índia, pela Índia, inclusive em relação a temperos, inclusive em relação a deuses e deusas, inclusive em relação a parte da cultura, é conhecida essa influência na Europa antiga e na Grécia, não era diferente. Então, vamos mais para o Oriente, vamos falar da China. Na China antiga se falava a respeito de algo chamado Wuxing. Wuxing, ele foi entendido por nós ocidentais como sendo os 5 elementos. Mas que na origem, Wuxing, ele significa 5 transmutações ou 5 movimentos. É importante entender que a base conceitual, a base de entendimento dos 5 chamados elementos chineses é completamente diferente da base de entendimento dos 4 elementos gregos. Por quê? Porque os 5 elementos chineses, eles não são estáticos, eles são dinâmicos. Eles não são coisas separadas, como na visão grega, a terra era separada da água, que era separada do ar, que era separada do fogo. As 5 transmutações, os 5 elementos na visão chinesa antiga,
como 5 movimentos, eles na verdade eles faziam parte de um único ciclo de transmutação e destruição. Pensem numa única forma de energia que, dependendo do padrão vibratório e da temperatura que adquire, assume uma forma diferente. Então, esta energia primordial, ora é terra, ora é fogo, ora é água, ora é madeira, ora é metal, dentro do entendimento da China antiga. Então, este conhecimento dessas 5 transmutações, desses 5 movimentos, destas 5 expressões da energia primordial, tido pela China antiga, influenciou religião, influenciou medicina, influenciou alquimia, influenciou toda a forma de pensamento chinês e oriental, tá bom? Então, a origem deste entendimento do Wuxing, possivelmente não se tem certeza de onde começaram a falar, de onde se começou a entender a realidade dessa forma, mas ela acredita-se que possivelmente esteja no antigo calendário chinês, cujo ciclo de 5 anos compatibiliza o ano solar Yang com o lunar Yin, onde existem estas regências deste movimento. Este conhecido pentagrama dos 5 elementos chinês, eles mostram esse movimento. Então vejam que as setas cheias representam quem gera quem, e as setas traçadas representa quem inibe quem. Então, a partir da madeira, a energia da madeira que existe na madeira vai se transformar em fogo. A energia que existe no fogo vai se transformar em terra. A energia que existe na terra vai se transformar em metal. A energia que existe no metal vai se transformar em água. E a energia que existe na água vai se transformar em madeira novamente, num ciclo eterno de criação, de geração. Ao mesmo tempo, para se manter o equilíbrio, estes elementos eles também se destroem, eles também se inibem. Então veja que a energia da água, ela inibe, controla, evita excessos na formação, na geração do fogo. A energia do fogo, por sua vez, ela inibe a formação do metal. A energia do metal inibe a formação da madeira, a energia da madeira inibe a formação da terra e a energia da terra inibe a formação da água. Este conhecimento gerou vários alquimistas chineses, vários alquimistas orientais que trabalhavam também dentro de uma concepção mais espiritual até do que a gente encontra no início da alquimia ocidental, porém ainda assim conseguindo grandes feitos ao ponto de inspirar que alquimistas ocidentais, aqueles que tinham dinheiro, que tinham possibilidades de viajarem até a China para aprenderem com alquimistas orientais. Além disso, este conhecimento transposto para a saúde humana, onde nós estamos no meio deste ciclo de geração e de inibição dos 5 elementos, nossos órgãos, nossos sistemas, eles também são regidos pelos 5 elementos e todas as doenças se manifestam a partir de uma desarmonia neste ciclo de geração e de inibição. E, consequentemente, se a doença é gerada pela desarmonia, todas as técnicas utilizadas na medicina tradicional chinesa, elas vão devolver a harmonia ou potencializando o que está de menos ou inibindo o que está de mais, para que nós também, o nosso corpo também esteja em harmonia com esse eterno ciclo de fusão, de inibição e de geração dos 5 elementos. Eu sou muito da opinião de que as verdades elas se somam. E eu também sou da opinião de que a verdade absoluta, suprema, ela está fragmentada nas diversas culturas e nas diversas pessoas. Então, ao invés de a gente ficar brigando quem que está certo sobre o quê, nós deveríamos parar, diminuir o ego, descer do tamanco e verificar o que é possível de unir. Porque se eu consigo pegar uma peça que está com alguém e pegar a peça que está comigo e unir essas peças e encaixá-las, eu vou chegar mais perto da verdade. Bom, desde sempre eu tenho esse impulso em mim. Então, eu brincando com esta ideia, eu uni o conhecimento grego e o conhecimento chinês. Já que, pensando que a Grécia tem uma peça da verdade e a China tem outra. Porque senão a gente entra em parafuso. Quem que está certo, a Grécia ou a China?
Não, alguém está errado. Não, e se os dois estiverem certos? Considerando que os dois estejam certos, nós chegamos neste hexagrama aqui, onde temos 6 elementos. Veja, são os 4 elementos da Grécia, mais os 2 elementos a mais que a China oferece. Então, metal, água, ar, madeira, fogo e terra. Tendo no centro um 7º elemento, que é o éter, que é essa matéria-prima, que é essa energia primordial, que, de acordo com os chineses, se transforma nos 5 elementos do pentagrama, e, de acordo com os gregos, se transforma nos 4 elementos de constituição da matéria. Ok? E olha que interessante o conhecimento indiano, que possivelmente influenciou diretamente a Grécia, né? A tradição indiana dos elementos é muito semelhante à grega, possivelmente tendo-a influenciado, como eu falei, né? Na filosofia indiana, em antigas escolas de magia, em antigas escolas de mistério da Índia, inclusive em algumas escolas de yoga tradicional, reconhece 5 elementos que eles chamam de tattvas, realidades. Olha que interessante. Então, a Índia Antiga, ela considera, algumas destas escolas de mistério da Índia Antiga, considera que existam, sim, 5 elementos, de maneira muito semelhante ao que a Grécia falava, mas com uma concepção muito próxima da China, porque os tattvas, as realidades indianas, não eram estanques, como a Grécia colocava, matérias que se somavam em proporções diferentes para constituir tudo. Eram sim movimentos, eram sim realidades, eram sim formas de energia. E só que a Índia, ela não chama o 5º elemento, não chamava o 5º elemento de éter. Ela dá o nome para este 5º elemento de Akasha, que significa espaço, significa vazio, significa profundo. Então, este conhecimento, ele surge com maior importância não na especulação sobre a natureza geral, na constituição da natureza, mas na yoga, nas práticas mágicas, nos rituais mágicos e sagrados da Índia Antiga, onde eles representam que os 5 chakras inferiores, que é o chakra básico, sacral, o plexo solar, o cardíaco e o laríngeo, relacionados diretamente com esses 5 elementos. Então, o chakra básico com a terra, o chakra sacral com a água, o chakra do plexo solar com o fogo, o cardíaco com o ar e a garganta com o akasha. Esta é a relação tradicional da Índia Antiga. De acordo com estas escolas de mistério da Índia Antiga, o sexto e o 7º chakra, que é o chakra frontal e o chakra coronário, eles não tinham nenhuma correspondência com o elemento material. Eles tinham correspondência com a iluminação, com a mente espiritual, com realidades que não estavam presentes neste plano, nesta dimensão, nesta densidade do corpo físico. Eles relacionavam, então, ao pensamento consciente cognitivo, que eles chamavam de Buddhi, ou iluminação, o estado nirvânico, o estado crístico, que é comparável, para quem conhece Aristóteles, ao que Aristóteles chamava de intelecto passivo. E o 7º chakra, o coronário, os indianos antigos, eles relacionavam com o espírito, ou essência da vida. Eles chamavam de Atman, que é comparável também ao intelecto ativo, de acordo com Aristóteles. Bom, ok. Então, a Índia Antiga, estas escolas de mistério, elas acabavam corroborando a forma de pensamento grego, onde trazia a ideia dos 4 elementos e de um 5º elemento que estava além. Mas também, vocês vejam que estas escolas de mistério têm muita proximidade com a forma de entendimento das energias e movimentos da China, da medicina, do conhecimento sobre os elementos tradicional chinês. Mas não parava aí o conhecimento da Índia. Eu já tenho uma velha citada aqui em várias palestras que eu ministro, que é uma pessoa que eu sou fã de carteirinha, uma grande mestre, um grande espírito que veio nos ensinar muitas coisas, Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, ela tinha como principal fonte de pesquisa dela, ela morava na Rússia, né? Ela sempre teve a Índia como principal fonte de pesquisa dela. Tanto fisicamente, ela tinha dinheiro, ela era uma princesa russa, quanto também astralmente a partir de práticas espirituais e mágicas que ela fazia.
Bom, então ela foi fortemente influenciada por as escolas de mistérios indianos. Ela nunca se contentou com essa historinha de que, porque o sexto e o sétimo chakra não tem elemento próprio para eles. Ela nunca se contentou com isso e ela foi esmiuçar, ela foi mais profundo, ela foi acessar conhecimentos que eram de escolas que não divulgavam muito seus conhecimentos. Ela foi acessar conhecimentos que eram guardados pelas escolas. E o que ela descobriu? Que o conhecimento que eu acabei de falar para vocês a respeito dos 5 elementos que as escolas de mistério indiano transmitiam, era um conhecimento exotérico, era um conhecimento que podia ser divulgado ao público. Os sextos e sétimos elementos, eles faziam parte de mistérios profundos, de mistérios iniciáticos destas escolas antigas. Então, naturalmente, não eram divulgados. Obviamente, Blavatsky, como sendo Blavatsky, ela tacou a mão em tudo e ela trouxe esse conhecimento à tona, tá? Então, o que Blavatsky descobriu? Que aqui tem um esqueminha, né, que mostra a relação dos elementos e a relação das cores, dos lugares do corpo, dos símbolos utilizados, do número de pétalas de acordo das flores, né, de cada chakra, de acordo com a linha indiana, e de qual é o sentido nosso que é responsável cada um desses elementos e chakras. Então veja que chakra Muladhara, que é o básico relacionado com terra, Swadhisthana, que é o sacral relacionado com água, Manipura, que é o plexo solar relacionado com fogo, Anahata, que é o cardíaco relacionado com o ar, Vishuddha, que é o laríngeo relacionado com a caixa. Até aí as escolas divulgavam. Mas ela trouxe que o Ajna, o chakra frontal, ele tinha relação com o elemento que recebia o nome de Buri. E o Sahasrara, que é o chakra coronário, tinha relação com o elemento que era chamado de Atman. As relações com as cores, se vocês notarem, seguem uma ordem completamente diferente das que a gente tem comumente utilizada nos chakras. A ordem delas é diferente, tá? E algumas cores, inclusive, são diferentes. É porque isso tem relação com magia, isso não tem relação com alinhamento de chakras. Um alinhamento de chakra, vocês continuem seguindo o que vocês conhecem. Mas com trabalho mágico, com acesso ao poder deste Tattva, estas eram as cores que vocês estão vendo aí no slide, que deveriam ser trabalhadas com cada um desses elementos. Então a terra amarelo, a água branco, fogo vermelho, o ar dourado, a caixa violeta, Buri, cor celeste, e Atman, todas as cores. O lugar do corpo onde estes Tattvas, estes elementos estavam ancorados, terra no ânus, água nos genitais, fogo no umbigo, ar no coração, a caixa na garganta, Buri na testa e Atman no alto, no cocoroco, né, da cabeça. Esse entendimento do lugar de ancoragem do Tattva, de lugar de ancoragem do elemento, vejam que não necessariamente corresponde também ao local de existência de cada chakra magno do nosso corpo. Por exemplo, no umbigo, por exemplo, no genital. Os chakras que existem na frente dos genitais e o chakra que existe na frente do umbigo não estão entre os maiores chakras do nosso corpo. E isso gerou uma confusão que até hoje existe de pessoas falando que esses lugares têm chakras principais. Os símbolos são símbolos chaves, são símbolos de acessos a estes mistérios. Então, quadrado, meia-lua, triângulo, elipse, e o dos outros dois vocês vão ver no devido tempo. O número de pétalas que eu já falei e a consciência relacionada. Vamos se aprofundar um pouquinho mais em cada Tattva. Mas antes, seguindo a minha brincadeira, bom, se eu unir Grécia e China e cheguei em 7 elementos, é claro que quando eu aprendi sobre os 7 elementos indianos, eu não poderia deixar de unir. Afinal, se eu já tinha chego em possíveis 7 elementos brincando com Grécia e China, que falava de 4 e 5, vocês acham que eu ia deixar de analisar e relacionar a Índia, que falava de 7? Então vejam nesta brincadeira que China e Grécia, ela teria então dentro daquele hexagrama, existem esses 7 elementos unindo China e Grécia. Terra, água, fogo, ar, metal, madeira e éter. Isso é o que está lá atrás que eu mostrei para vocês. Qual seria a correspondência então destes 7 elementos
com os 7 elementos indianos. Terra com terra, água com água, fogo com fogo, ar com ar. O metal seria o equivalente ao Akasha indiano, a madeira seria o equivalente ao Buri indiano e o éter seria o equivalente ao Atma indiano. Estas correspondências eu cheguei estudando, obviamente, o que trazia cada tátiva e o que trazia cada elemento nas suas respectivas culturas. E a relação com o chakra coronário, com os 7 chakras, baseado então na tabela anterior, é apenas uma correspondência direta. Vejam então que a relação China e Grécia não estava tão fora da realidade assim. E na verdade, nós trabalharmos apenas com 4 elementos pode ser uma escolha e não há nenhum problema nisso. Os grandes desenvolvimentos que nós tivemos na história ocidental se baseou na ideia de 4 elementos, e tudo bem. Mas não dá para afirmar que só existem 4 elementos. E se existem mais, e se existem na verdade 7 elementos, será que existem também seres elementais destes outros elementos que a gente não conhecia, ou que não era tão conhecido por todos? Porque a gente fala de elemental da terra, elemental da água, do fogo e do ar. A gente fala de magia da terra, de magia da água, de magia do fogo e de magia do ar. Mas e aí? Se existem 7, existem elementais e formas de magia de Akasha? Existem elementais e formas de magia da madeira, de Buri? Existem elementais e formas de magia de Atman? Claro que sim. Vamos lá, vamos continuar. Para fazer apenas um paralelo, para vocês verem que não existem coincidências, na ciência moderna, na ciência quântica, agora que já estuda a matéria a partir de um nível que a gente não tinha condição de estudar alguns anos atrás, esta ciência ela também considera que existam 7 elementos básicos no universo. Claro que a ideia do que são, para que servem, etc., é completamente diferente, ou não tão completamente, mas bastante distinta do que a gente tem de visão mística e mágica. Mas, mesmo assim, ainda são formas de matéria que perpassam tudo no universo, que auxiliam na formação de tudo no universo. E que também são movimentos por si, porque não existe nada estático. Então, as matérias, os elementos, de acordo com a ciência moderna, seriam os neutrinos, os elétrons, os quarks, os gluons, os bósons de forças fracas, os fótons e os gravitons. É claro que quem quiser se aprofundar em ciência, em física quântica, vai conseguir se aprofundar em cada uma dessas partículas, que seriam os 7 elementos primordiais de tudo que existe no universo. Ok, dado a base então dos elementos, dado esta base que já ajuda vocês a pensarem fora da caixinha dos 4 elementos, vamos então entender os elementais. E é claro que aqui eu trago para vocês um símbolo lindo, por sinal, extremamente mágico e poderoso, que traz os elementais de cada um dos 4 elementos gregos. Vejam que no centro, inclusive, tem um símbolo muito próximo daquele símbolo que eu trouxe alquímico da Grécia, que traz os elementos, os movimentos, as temperaturas, as características deles, tá? Vamos ver então quem são os elementais. É importante que vocês entendam, gente, que o termo elemental, ele é um termo que passou a ser utilizado de acordo com registros na era medieval, século XIII, século XIV, mas de forma mais comum dentro dos círculos de ordens místicas, dentro dos círculos alquímicos, dentro dos círculos ocultistas, em círculos extremamente restritos, a gente vai começar a encontrar o maior uso no século XV, final do século XV e início do século XVI. Inclusive com a contribuição fantástica de Paracelso. Paracelso, que viveu neste período, final do século XV e começo do século XVI, escreveu muitas coisas relacionadas à alquimia, livros, inclusive, que são encontrados em PDF na internet gratuitamente, até mesmo os livros dele o livro dele que eu vou citar aqui, ele acabou realmente influenciando muito da forma de pensar dos místicos e ocultistas que vieram depois dele.
Então, o termo elemental não é um termo que a gente vai encontrar nas antigas culturas. Muito menos é um termo, a ideia que hoje nós temos de elementais, como sendo apenas personificações das forças da natureza, ocasionadas pela vontade humana direcionada, este entendimento que tira a inteligência que pode ser inerente, não entende os elementais como indivíduos, este pensamento é mais moderno ainda. É um pensamento bastante utilitário, onde, se eles não são seres reais, se eles só são manifestações naquele elemento da minha vontade, então eu posso dominá-los, eu posso controlá-los, etc. Tá? Isso é muito moderno. Muito antes disso, as culturas indianas, egípcias, chinesas, gregas, romanas e etc. Já tinham uma forma própria de entendimento e de relação com estes seres. Já entendiam estes seres como sendo seres reais, seres que tinham suas vidas próprias e que viviam nos elementos. Os gregos antigos, eles se referiam a esses seres como daimons, que traduzindo seria demônios, né? Mas o termo demônio utilizado dentro do cristianismo já é um termo completamente pejorativo, deturpando o entendimento antigo grego. Tá? Que os daimons não tem absolutamente nada a ver com que estas religiões monoteístas e de massas, né, elas falam sobre os demônios. Entre os romanos, eles chamavam de gênios loti, ou gênio local. Os egípcios chamavam estes seres de afrits. Em alguns países da África, eles são chamados de Iwaru. Em outros países da África, eles são chamados de gods. Os persas chamavam eles de daivas. E alguns povos da Ásia chamavam eles de pis. E no Japão, eles eram conhecidos por oni. Então a gente vê que existiam formas de entendimento em todas as culturas do mundo, até mesmo os yokais chineses e japoneses, os aluxes mexicanos, maias, os cides celtas europeus, os encantados brasileiros indígenas, eles com certeza são seres que vieram, cujo entendimento sobre eles veio a partir de bases, de origens e de formas de interação mais antigas. Mas que fique claro, e vocês podem notar isso pesquisando qualquer um destes nomes, nenhuma destas culturas antigas enxergava estes seres como seres que deveriam ser dominados, ou nem como seres, mas como manifestações personificadas de forças que estavam ao nosso deleite, ao deleite da nossa vontade. Isso não era uma realidade nestas civilizações antigas. Isso passou a ser feito dentro de círculos ocultistas e mágicos, na Europa principalmente moderna. Moderna que eu digo a partir do século XVI, tá bom? Trazendo algumas referências, Papi, um ocultista bastante famoso, ele dizia o seguinte dos elementais: o caráter essencial dos elementais é animar instantaneamente as formas de substância astral que se condensam em volta deles. Seu aspecto é variável e estranho. Ora são uma multidão de olhos fixos sobre o indivíduo, ora são pequenos pontos fixos luminosos rodeados de aura fosforescente. Podem ainda parecer criaturas indefinidas, combinações de formas humanas com animais. Então veja que essa visão de Papi, que quem conhece a obra de Papi, apesar de ele ser um cara que acessou muitos mistérios, muita verdade, ele tinha uma posição bastante dominadora, de transformar tudo em questões utilitárias, bastante inclusive misógina. Então ele tinha uma posição que não era nada em busca de integração, e sim de domínio. E a gente vê nessa definição muito deste olhar dele sobre os elementais, não de uma maneira a entendê-los como seres reais. Olhem a diferença de entendimento quando eu trago Paracelso. Segundo Paracelso, isso está no livro dele que chama Filosofia Oculta, que pode ser encontrado em PDF. Ele dizia o seguinte: os elementais não são espíritos, porque eles contêm carne, eles contêm sangue e ossos, e vivem e se reproduzem. Os elementais falam, eles agem, eles dormem, eles acordam,
e, consequentemente, não podem ser chamados propriamente de espíritos. Estes seres ocupam um lugar entre os homens e os espíritos. São semelhantes a ambos. Eles lembram homens e mulheres em sua organização e forma, e lembram espíritos na rapidez de sua locomoção. Os elementais possuem habitações, roupagens, costumes, linguagem e governos próprios, no mesmo sentido que as abelhas têm suas rainhas e os bandos ou comunidades animais têm seus líderes. É lindo, né? A gente já vê um entendimento sobre os elementais como um reconhecimento de que eles são seres reais. Eles não são produtos da nossa vontade. Continuando, Paracelso ele diz: os elementais habitam os 4 elementos. É claro que Paracelso ele trabalhou a partir do que a Grécia, né, criou, dos 4 elementos. As ninfas habitam a água, os silfos habitam o ar, os pigmes habitam a terra e as salamandras habitam o fogo. São também chamados ondinas, silvestres, gnomos e vulcanos. Olha mais uma vez a influência grega aí, né? Cada espécie somente pode habitar e locomover-se no elemento ao qual pertence, e nenhum pode subsistir fora do elemento apropriado. O elemento está para o elemental, como a atmosfera está para o homem, como a água está para os peixes, e nenhum deles sobrevive em elemento pertencente a outra classe. Para o ser elemental, o elemento no qual ele vive é transparente, invisível e respirável, como a atmosfera para nós mesmos. Também é uma citação do mesmo livro, Filosofia Oculta, de Paracelso. Então, estas 2 citações de Paracelso, elas, ao meu ver, até hoje, são as que melhor definem quem são os elementais. São as que melhor conseguem expressar o entendimento da realidade destes seres, não colocando-os como coisas, como ingredientes, como apenas forças, mas colocando eles como seres assim como nós, que apenas possuem um ambiente de convívio diferente do nosso. Os seres do reino elemental, a maioria deles não possui uma forma conhecida por nossa consciência. Então, um ser elemental que se apresente para a gente, o nosso cérebro muitas vezes não vai conseguir compreender o que está vendo. E naturalmente, pelo fato do nosso cérebro funcionar por associação simbólica, ele vai acabar entendendo que está vendo uma coisa que na verdade não é o que ele está vendo de verdade, né? Para facilitar essa comunicação, para facilitar esta relação, muitos elementais que têm uma consciência maior e que têm vontade de estabelecer uma relação com a gente, eles assumem formas que vão fazer mais sentido para a mente humana. Então, por exemplo, um gnomo, um chamado gnomo, um elemental da Terra, que vai se apresentar para pessoas que vivem na Europa Antiga, ele vai se apresentar com uma roupagem e com uma forma que tem a ver com aquela cultura. Então vai ser aquele velhinho barbudo com chapéuzinho vermelho e tal, que se veste com roupas de frio, conforme a população pagã da Europa Antiga. Um elemental da Terra que for se apresentar para um indígena, ele não vai se apresentar desta forma porque não vai fazer sentido para o indígena, principalmente antigamente, né? Então ele vai se apresentar numa forma que tem a ver com o que a cultura indígena, com o que a cabeça do indígena vai conseguir compreender. E assim sucessivamente. Por isso que existem diversas formas diferentes no mundo todo que levam em consideração a cultura na qual aquele elemental está manifesto, tá certo? Alguns grupos de elementais específicos, eles assumem formas inspirados por algumas raças humanas e não pela nossa humanidade propriamente dita. Da mesma maneira que um gnomo ele vai assumir uma forma que tem a ver com a nossa espécie humana daquele local, alguns elementais eles vão assumir formas de outras humanidades, por causa de uma relação histórica deles com estas outras humanidades. Mas isso tudo gera muita confusão, porque existem, por exemplo, elementais da água que se apresentam como sereias, mas as sereias não são elementais da água. As sereias são uma raça humana propriamente dita, daquela própria espécie. Mas pelo fato de muita gente enxergar elementais da água no formato de pequenas sereias, mas naturalmente eles vão
pensar que sereia é um elemental, e não tem nada a ver. Esta mesma confusão existe com elfos, existem com os próprios gnomos, existem com vários seres que acabam então inspirando a maneira de manifestação de determinados grupos de elementais. Inclusive as próprias fadas também é a mesma coisa, tá? Um outro adendo que é importante é que todas as raças chamadas fantásticas, que são fantásticas aos nossos olhos, né? Por exemplo, unicórnio, dragão, kraken e etc., não são seres elementais, tá? Estes seres, e a própria história mostra que todos eles possuem inteligência, possuem consciência, e muitos deles possuem poderes extra-humanos, eles estão ou num nível de desenvolvimento igual ao nosso, ou superiores a nós, podendo inclusive ser avatares, podendo inclusive ser representantes dos deuses e das deusas, ou mesmo deuses e deusas. Tanto que, por exemplo, dragões, existem vários deuses e deusas que são dragões. Não são humanos, são dragões. Existem vários deuses e deusas que são representantes de outras raças. Não são humanos, são representantes de outras raças e ponto. As mitologias trazem isso. Existem explicações de que, na verdade, aquela forma está apenas representando as forças que aquela divindade manifestava, ou representando determinadas características da cultura e etc. Mas esta não é a forma que eu tenho de entendimento a respeito desses deuses e deusas. Não desconsidero influências culturais na forma de expressão e nos arquétipos relacionados com os deuses e deusas, mas dizer que uma Tiamat ela é uma deusa humana e que, na verdade, ela ser representada como um dragão primordial é apenas uma alegoria arquetípica, simbólica, não, é reduzir esta deusa da sua grandiosidade toda que ela tem, sendo o dragão que ela é. E assim sucessivamente a gente vai ver que existem vários deuses e deusas que não são humanos. Muitos deles provindos dessas raças, destas outras raças que a gente chama de raça fantástica. Então estas criaturas fantásticas a gente vai ver em outras palestras, tá? Dentro da minha forma de entendimento, se cada um destes reinos, vamos agora considerar apenas humano e elemental, eles são reinos paralelos, cujos espíritos evoluem paralelamente, e eu entendo que existem níveis de evoluções equivalentes de ambos os reinos. O nosso reino ele não é mais especial do que o reino elemental. E, na verdade, toda a literatura que existe passada sobre o reino elemental reconhece em muitos seres, por exemplo, os próprios devas, os reconhece como seres divinos. Como seres extremamente poderosos, criadores de forma ou destruidores de grandes formas. Então, seria limitado da minha parte entender, no meu entendimento, óbvio, né? Entender que a nossa espécie é mais evoluída do que a espécie elemental. Isso não corresponde às minhas vivências, às minhas conexões com esse universo todo durante a minha vida. Então, se existe um galgar evolutivo equivalente, eu busquei entender como era este galgar e quais eram os degraus que deveriam ser alcançados no decorrer desse processo evolutivo. Aqui eu bebi de fonte da Cabala, eu bebi de fonte da gnose, eu bebi de fonte de alguns entendimentos ocultistas, teosofia e etc. E compilei esses 4 níveis de desenvolvimento a partir destas fontes. O nível de evolução mais simples que todos nós um dia possuímos seria o nível de evolução monádico. Neste nível de evolução, o espírito, não estamos falando de manifestação em corpo, mas sim de criação espiritual, o espírito ele não tem uma personalidade individualizada, ele não tem consciência desta personalidade individualizada. Ele não tem livre-arbítrio, ele não tem um desejo expresso, ele só tem uma força de crescer, é só um impulso de crescer. É como se a mônada ela pode ser relacionada com a ideia de uma semente de uma planta. Todas as possibilidades estão ali, mas nada expresso, nada manifesto, nada explícito, tudo preso ali dentro. Quando esta semente ela brota,
o ser que está ali dentro, ele passa a ter contato com o universo exterior. Ele passa a ter uma consciência que vai crescendo na medida em que ele cresce, de que aquela realidade que ele achava que era o todo dentro da sementinha dele, não era o todo. Que existe toda uma realidade fora dele. E, na verdade, ele próprio é um ser individual. Ele começa a ter uma ideia, neste momento ilusória, mas importante, de que ele está separado deste todo. Bom, eu estou aqui e o todo está ali. Esta ideia vai criando o espírito individualizado que caracteriza o segundo nível evolutivo, que é o nível anímico, que é o nível da alma. Então, este espírito individualizado, ele não tem uma consciência plena de tudo que existe para fora dele. Ele só tem uma consciência plena de que a realidade toda não está dentro dele, como a mônada acreditava. Mas, apesar de ele já ser mais aberto do que a mônada, ele ainda está preso por leis que regem onde ele se encontra. Estes seres de nível anímico, que nós todos estamos no nível anímico, veja, as leis que regem o planeta Terra, por exemplo, lei da gravidade, lei da atração e repulsão, as leis de Newton e etc. Todas as leis aí que existem, conhecidas ou desconhecidas, elas nos prendem. Eu não consigo sair voando daqui, eu não consigo andar pela água, porque existem leis que determinam a forma de acesso. Ah, mas isso tudo é ilusão, isso tudo é crença. Tudo bem, o discurso é muito bonito, então sai voando. Sai voando agora. Então não dá, o discurso é bonito, mas a gente sabe que no nível anímico, a gente ainda está preso a estas leis. Os seres anímicos, os seres que estão no nível anímico, eles têm uma função no todo também, não é um acidente do todo. Eles são mantenedores da realidade. Então, a gente faz uma manutenção para que a realidade continue existindo como está. Isso é para o bem ou para o mal. As realidades ruins também são mantidas a partir da nossa crença. E as realidades boas também. Então, vai da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, qual é a realidade que a gente vai querer manter. Nós, do nível anímico, começamos a expressar um pouquinho da nossa essência divina, do nosso eu superior, da nossa divina presença. Então nós somos criadores e nós somos moldadores da realidade, porém dentro de grandes limites, tá? O próximo passo evolutivo é o nível ascensionado. Pense que o ser espiritual que está no nível anímico, ele rompe uma nova barreira. Então ele adquire uma consciência mais ampla dos mundos todos e das relações do todo. Olhem que na mônada ele estava presinho ali, acreditando que tudo era aquilo, que ele era o todo, que não existia nada indivíduo, ele nem tinha consciência de quem ele era. No nível anímico ele passa a acreditar que ele está separado do todo, que o todo é independente dele e que consequentemente ele vai explorar esse todo para conhecer, porque o todo não está dentro dele. No nível ascensionado já se quebra a ilusão da individualidade, do separativismo. Você já entende as relações dos mundos, as relações e as conexões dos seres. Consequentemente, um ser ascensionado, eu usei um termo que eu peguei de inspiração da grande fraternidade branca, mas aqui neste nível, algumas culturas chamam de nirvana, de nível búdico, etc. Né? Tem vários termos diferentes de um ser que está no nível ascensionado. Este ser, devido a esta consciência, ele transcende as leis que limitavam o espírito no nível anímico. Ele transcende a roda das encarnações. Até o nível anímico, você precisa continuar reencarnando até aprender tudo, porque você está preso naquela roda. O ser ascensionado, ele sai da roda. Então ele passa a ter controle se ele quer voltar ou não. Mas estes seres, eles passam a ser moldadores, mantenedores e desenvolvedores da realidade. É neste nível de consciência, neste nível de desenvolvimento espiritual, que nós encontramos os grandes arautos da humanidade, os grandes mestres e mestras, os grandes avatares, os grandes representantes diretos dos deuses e deusas. Aqui também no nível ascensionado nós vamos encontrar heróis, semideuses de várias culturas do mundo. Por quê que eles eram considerados assim? Porque eles tinham a capacidade de realizar feitos sobre-humanos. Eles faziam coisas que um ser humano normal não fazia.
Por quê? Porque eles não estavam limitados pelas mesmas leis de que um ser anímico está, de que um ser no nível anímico está. Então, um ser ascensionado, um ser que esteja neste nível de vibração, ele consegue voar, ele consegue andar pelas águas, ele consegue transmutar uma forma na outra pela simples imposição da sua vontade, ele consegue fazer coisas que um ser que esteja ainda no nível anímico não consegue. E por conseguir, este ser ascensionado, ele já superou o ego dele, ele já superou a limitação da personalidade, a limitação dos desejos e da vontade humana. Consequentemente, ele está mais próximo dos desejos e das vontades divinas. Sendo assim, ele passa, muitos destes seres deste nível, passam a ser puras arautos mesmo, ferramentas, instrumentos, representantes de determinadas divindades. Nós vamos encontrar grandes seres em todas as culturas do mundo que eles já conseguiam feitos sobre-humanos. E é claro que dentro de cada nível existem subdivisões. Então não é que assim, agora eu sou ascensionado, então agora eu posso tudo. Você vai ver que os feitos, as possibilidades dos feitos, elas vão se dando na medida, cada vez mais na medida em que esse espírito evolui. Da mesma maneira, já existem seres de nível anímico que já estão próximos da ascensão, que já conseguem feitos que não conseguiam antes, que já são por alguns olhados e falaram, puxa, eu não sei como você consegue isso. Isso é sobre-humano. Isso já mostra um ciclo evolutivo. E deixando claro, gente, não é uma evolução do ego, que muita gente ela considera que a evolução é um padrão de ego. É um padrão de que, porque eu posso fazer isso e você não pode. Quem está preso neste padrão é porque ainda não tem que andar mais, tá? E infelizmente esta hierarquização de níveis evolutivos, elas acabam dando uma ilusão de comparação. Puxa, então em que nível que eu tô? Em que nível que fulano tá? Então, ele tá em tal nível. É errado fazer isso também. O caminho da evolução é uma comparação de você com você mesmo. É o como você hoje está melhor ou não do que você era ontem. É isso, é você com você mesmo que tem que continuar seguindo, que tem que continuar galgando. Por último, os seres ascensionados, os seres iluminados, um dia se tornarão deuses e deusas. É claro que eu acredito, e isso também está presente em várias ordens e cultos antigos, que quando um ser se transforma num deus, se transforma numa deusa, ocorre um processo de transubstanciação, que é desconhecido pela nossa mente, pelo fato de ser uma realidade divina. Então, aquele ser que a gente entende como um deus ou como uma deusa, ele não é exatamente esse espírito individual que veio galgando o plano evolutivo. Alguma forma de transformação ocorre. Qual é esta forma? A gente vai saber quando a gente chegar lá. Existem explicações, tentativas de entendimento, que os complementos divinos, que por alguns são chamados de almas gêmeas, quando ambos ascensionam, eles se fundem. Então esta fusão dá origem ao ser primordial que existia antes da separação acontecer lá na Lemúria, e aí daria origem a um deus ou uma deusa. Ou, na verdade, essa concepção de gênero não faria tanto sentido, né? Mas, enfim, existem várias explicações, mas eu vou deixar aí para a reflexão de vocês de quem seriam os deuses e deusas. Mas dentro deste entendimento, um deus, uma deusa, não nasce deus e deusa. Ele também é o resultado de um processo evolutivo dos espíritos individuais, tá? Que é claro, ocorre essa transubstanciação, ocorre essa transformação que a gente não tem certeza de como que ela ocorre, mas vem deste processo evolutivo. Neste sentido, trazendo esta linha evolutiva para o reino elemental, no nível monádico, nós vamos encontrar elementais simples, responsáveis por pequenas coisas, como dar a cor para a folha de uma planta, de fixar a clorofila ali, ou um elemental do ar simples que carrega o oxigênio. Esses elementais simples, lembram que a mônada não tem consciência do que está fora dela. Eles não têm a mínima ideia do que nós somos, de quem nós somos.
E é facinho vocês enxergarem um elemental simples, principalmente do ar. É só você olhar para o céu, e principalmente quando está um céu azul, e deixar o olho assim descansar no céu, que você vai começar a ver uns pontinhos luminosos, ou uns pontinhos pretinhos no céu. Inicialmente vocês vão ver esses pontinhos caindo. Existe uma explicação fisiológica para isso. Mas o que a fisiologia não explica é que no meio desses pontinhos caindo, alguns pontinhos eles começam a dançar, eles começam a correr para lá, para cá e sumir. E se vocês forem acompanhando esses pontinhos até, por exemplo, uma árvore que esteja ao longe, vocês vão enxergar um campo áurico da árvore e vocês vão ver que estes pontinhos, quando encostam no campo áurico, eles parecem que se dissolvem. Esses pontinhos são elementais extremamente simples do ar, que estão carregando a energia vital, o prana, o nous, para todos os campos energéticos dos seres que habitam a Terra. Tá? O próximo nível, que é o anímico, é onde nós vamos encontrar os elementais mais conhecidos, porque são elementais individualizados. Os chamados gnomos, as chamadas fadas, silfos, ondinas, salamandras, etc. Tá? São elementais que, já por terem uma consciência de que eles são individuais, eles já começam a se abrir para a consciência de que existem outros seres além deles. Pensem na gente. Nós temos a consciência de que existem outros seres além da gente. Nós temos a consciência, por exemplo, das espécies animais, vegetais. Tem uma gatinha que está dormindo aqui do meu lado, que eu sei que ela não é humana. Ela é um ser de outro reino, de outra espécie. Então, eu sei que ela não sou eu dentro do nível anímico, né? Então, da mesma maneira, os elementais deste nível anímico, muitos enxergam a gente. O entendimento que eles terão da gente é diferente, de repente, do entendimento que nós mesmos temos da gente. E o mesmo vale no sentido inverso. Nós, quando olhamos uma pedra, por exemplo, quando olhamos um cristal, por exemplo, quando olhamos essa pedra aqui, a gente enxerga uma pedra. E dentro de um entendimento limitado de consciência, muitos acreditam que esta pedra, que ela está me chamando até bastante tempo, por isso que hoje eu trouxe ela para cá, esta pedra é apenas um objeto inanimado, natural, que não tem função nenhuma além de embelezar a estante, ou além de, sei lá, servir de matéria-prima para alguma construção, ou aquele que é místico ainda vai olhar essa pedra e falar, não, ela tem uma boa energia. Eu vou utilizá-la magicamente. Mas ainda assim como uma coisa. Isso não corresponde à ideia que o ser cujo corpo físico se expressa nesta pedra, este ser pensa dele mesmo. Ele pode, neste momento, estar enxergando a minha mão pegando ele e tendo uma ideia sobre quem eu sou completamente diferente da que eu acho de mim mesmo. Então, a consciência de um ser elemental que esteja no nível anímico, ela já consegue perceber realidades e seres fora de si. Mas ainda de uma maneira completamente limitada. Muitos deles são extremamente curiosos, assim como a gente de querer fazer experimentos e rituais, eu não sei exatamente como que eles fazem, mas de querer fazer alguma coisa para ter um contato mais consciente com outros seres. Quando as coisas e o universo confluem as práticas e os interesses, é onde ocorrem casos de contatos, vamos dizer, tridimensionais, de você ter acesso e enxergar um ser elemental, enxergar um ser da natureza. Tá? Lembrem do que Paracelso trouxe. Os seres de nível anímico, eles também estão presos dentro das leis que os regem no ambiente onde eles se encontram. Então, eles vão viver dentro dos seus respectivos elementos, da mesma maneira que nós vivemos presos na atmosfera terrestre. Tá bom? Agora, assim como eu falei que os ascensionados, eles transcendem as leis, existem elementais também que atingem o nível ascensionado. Dentro dos elementais que são ascensionados, a gente vai encontrar grandes regentes dos elementos. Inclusive, a gente vai ver que alguns regentes de elementos são deuses e deusas também. Mas a gente vai ver grandes senhores e senhoras que regem os elementais anímicos. Alguns são bem conhecidos, por exemplo, o Gobi, grande regente dos gnomos e duendes,
Nixa, grande regente das ondinas, Jin, grande regente das salamandras, e Paralda, que é um grande regente dos silfos e sílfides, né? Ainda a gente vai ver citações como Oberon, Titânia, que são formas de representação feitas por Shakespeare de deuses e deusas celtas regentes das fadas. Por exemplo, Titânia é Eine, né? Dentro das culturas celtas antigas. Só um exemplo para vocês verem. Também dentro do nível ascensionado, nós vamos encontrar os Devas ou Daevas, que em algumas culturas são chamados de anjos da natureza. Eles já atuam, então, como grandes senhores e senhoras que cuidam de grandes regiões. Existem Devas de lagos, Devas de montanhas, Devas de cavernas, que eles vão reger aquela estrutura juntamente com todos os elementais que habitam ali dentro. Então, os seres elementais ascensionados, ritualisticamente, são aqueles que são mais normalmente invocados. Quando nós invocamos os regentes de cada quadrante do nosso círculo, os grandes senhores e senhoras regentes dos elementos, dos 4 elementos, nós estamos invocando seres do reino, do nível de consciência ascensionado, tá? E da mesma maneira que eu citei, os elementais eles também evoluem para o nível divino. Quem nós encontraríamos de elementais no nível divino? Eu não vou citar nomes, eu posso apenas sugerir possibilidades, lembrando que seriam seres primordiais, seres não humanos, seres que trazem em si as expressões mais primevas e incontroláveis das forças da natureza. Então, poderíamos entender, de repente, isso, gente, é pura inferência, tá? É só reflexão. Poderíamos entender um ser como Geb, ou mesmo os gigantes nórdicos, os gigantes gregos, os gigantes maias, esses seres que representam forças primordiais da natureza, como sendo deuses e deusas elementais. Poderia sim. Eu trouxe, isso é uma forma de entendimento minha, inspirada por estudos, principalmente dentro da gnose, dentro da teosofia e dentro da influência da teosofia na grande fraternidade branca, e também indo para algumas ordens aí que caminham pelo judaísmo e etc. Eu estou trazendo aqui que exemplos de deuses e deusas elementais poderia ser entendido como os logos e os Elohims. O termo que vocês vão utilizar, Elohim, logos, isso daí é de cada um. Não importa, na verdade. Isso tudo é apenas rotulação e não tem relação nenhuma com a verdade. É só uma forma de entendimento, tá? O importante aqui é entender que o reino elemental ele é um reino paralelo ao nosso, que tem uma evolução paralela à nossa. Então, se o reino humano produz deuses e deusas, o reino elemental também produz deuses e deusas. Não teria o porquê não. Então, se a gente tem grandes representantes de deuses e deusas que têm as suas vidas expressas em histórias possíveis na humanidade, que são mistérios, que são passatempos, etc., mas vários deuses e deusas são reis e rainhas, príncipes e princesas, heróis de várias culturas humanas, celtas, gregas, romanas, africanas, indianas e etc., o reino elemental também tem os seus deuses e deusas. Como deuses e deusas, nem aqueles que vieram do reino humano, nem aqueles que vieram do reino elemental, eles não são exclusivos desses reinos. Eles transcendem tudo. Essa transubstanciação fazem com que eles se tornem regentes do todo. Então, naturalmente, nós, falando do nosso ponto de vista, nós e as nossas culturas ancestrais, elas se relacionaram, elas tiveram contato com esses deuses e deusas que não eram humanos, que não são humanos. Naturalmente, a forma de eles entenderem esses deuses e deusas foi exclusiva de cada cultura e é, dentro do meu entendimento, explicada nas muitas expressões, nas muitas formas de representação de deuses e deusas não humanos. Peguem um Surte, por exemplo, que ele é pura chama, ele é puro fogo. Enfim, e aí, quando a gente vai para aqueles deuses e deusas zoomórficos, eu acredito que são seres de outras humanidades
que tenham atingido o nível de evolução divino também, tá? Mas isso é história para uma outra palestra. Para que vocês entendam de onde vieram estes termos, o Heráclito, né, que era um filósofo grego bastante conhecido, ele escreveu uma vez que tudo acontece de acordo com o Logos. O que é o termo Logos de acordo então com Heráclito, né? É um termo que pode ser traduzido como pensamento, razão, palavra, conceito, discurso, conhecimento. O Logos, o entendimento mais comum dele é que é um termo que representa verbo. O verbo criador, o verbo que dá ordem, o verbo que expressa a razão pura. Para Heráclito, o Logos é a razão que domina todo o universo e faz possível a existência da ordem e regularidade nos acontecimentos das coisas. O Logos passa a ser um conceito filosófico traduzido como razão. Então ele tem relação com os princípios cósmicos da ordem e da beleza. Então ele é um termo da filosofia grega que foi utilizado por alguns grupos ocultistas da Europa ali do século 17 e 18 para representar seres cuja função está relacionada com ordem e beleza, com a criação do universo de uma maneira harmônica, de uma maneira bela. Para quem é monoteísta, entende o Logos dentro desta visão religiosa e entende o Logos como o verbo de Deus. Então, o próprio verbo criador é o Logos, se faz criação. Quando Deus fala, cria. E isso é o Logos. Trazendo este conceito para uma visão politeísta, para uma visão pagã, eu vou pegar um exemplo de Yanderuvuçu, que é um deus brasileiro. Yanderuvuçu, ele é um deus entendido como algo imanifesto e presente em tudo e todos. Quando Yanderuvuçu fala, a voz de Yanderuvuçu já cria. E a criação, essa criação já é Tupã. Então Tupã é o próprio verbo criador de Yanderuvuçu que se personifica na forma de uma nova divindade. Neste entendimento, entendo que os Logos podem ser entendidos como deuses e deusas por si, tendo a função de criação, que é uma função relacionada diretamente com o reino elemental, de criação da forma como um todo. Então, por isso que eu relacionei os Logos como exemplos de deuses e deusas do reino elemental. Claro que isso é só um termo, tá? Eu estou explicando de onde veio esse termo, por que eu fiz essa atribuição. Da mesma maneira, o termo Elohim, ele é um termo da cultura hebraica, dentro do que a gente conhece, que tem várias conotações diferentes. Ora, Elohim, ele é uma forma de expressão do próprio Deus Criador. Ora, Elohim, ele é entendido como um plural de Deus. Ou seja, quando Deus, o Deus único, ele se expressa de uma maneira plural, ele se expressa, ele próprio passa a ser muitos, ele no plural, ele no singular seria Elohá, e ele no plural seria Elohim. Mas de onde veio este termo? De onde os hebreus tiraram este termo? Eles, por sua vez, eles tiraram esse termo da cultura cananita, que é uma cultura mais antiga, seria uma cultura anterior ao próprio dilúvio, é uma cultura bem antiga realmente ali na região do Oriente Médio. Inclusive, foi apenas na década de 30 que o panteão cananita passou a ser conhecido, passou a ser descoberto a partir de estudos arqueológicos. Ele era um panteão, uma cultura completamente desconhecida, era conhecida apenas dentro de alguns escritos, inclusive bíblicos, mas é uma cultura que ainda está sendo entendida. E se verificou que esta cultura tinha uma palavra muito próxima a Elohim, que era como eles se referiam aos seus deuses e deusas. Ou seja, o emprego original da palavra Elohim dentro da aplicação cananita tinha uma conotação politeísta, uma conotação plural, que eu acredito, e aí é uma inferência minha, que eu acredito que tenha influenciado os hebreus antigos, que também eram politeístas, e que depois, por haver um deus cananita, que era El,
que depois se tornou um deus hebraico, acabou havendo uma assimilação cultural, El acabou influenciando então que este termo Elohim, Elohá, passou a ser relacionado com o Deus único, tá certo? Mas na origem ele tinha esta conotação. Dentro da teosofia de alguns estudos de Blavatsky e também trazido pela Grande Fraternidade Branca por esta influência, o termo Elohim ele é empregado como um entendimento de divindades criadoras do todo no universo. Seres, grandes deuses e deusas que teriam a função de criar, a função de realmente criadora, como deuses e deusas fazem realmente. Então, por influência e por esses estudos teosóficos e pela vivência que eu tenho dentro da Grande Fraternidade Branca, eu escolhi também entender Elohim como representantes divinos do reino elemental, tá? Dado esta contextualização, é importante entender a diferença de elementar para elemental. Elemental é tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tá? E são esses seres, então, que têm as suas vidas, suas histórias, seus amores, suas dores, suas conquistas e derrotas, indiferente do nosso mundo. É claro que há uma influência mútua, da mesma maneira que os elementos estão presentes na nossa realidade, a nossa atuação também está presente na realidade deles, porém isso ocorre de forma mais ou menos consciente dependendo do indivíduo. Mas ainda assim são seres que existem de maneira independente da gente. Elementar é um ser criado pela vontade humana. Então é uma criação humana. Existem elementares mais complexos que são feitos através de rituais. Várias culturas do mundo também falam destes seres utilizando nomes específicos para ele. Os Seidri, dos nórdicos antigos, criavam seres. Os celtas, os druidas, criavam seres. Enfim, várias culturas do mundo a gente vê a criação de seres. Nós vemos inclusive na própria alquimia, já europeia, e também na alquimia oriental, criando também seres, que eles chamavam de homúnculos. A gente viu até um filme há pouco tempo que fala de alquimia, de magia judaica, que tem aí uma forte influência hebraica, que davam o nome para esses seres criados de golems. Então, o fato é que existem formas de criação de seres elementares mais complexos e com rituais específicos. Não aconselho ninguém a fazer, porque são seres que são diretamente dependentes da nossa energia vital, da energia vital do Criador ou da Criadora, e eles se tornam muito perigosos num médio e longo prazo, dependendo da criação. Era muito comum no passado se criar seres elementares para guardar em determinados templos, determinados tesouros, determinados mistérios. E eu não duvido que muitos seres elementares ainda estejam vagando por aí, sugando o seu criador e a sua criadora vida após vida. Mas o fato é que são criações. Agora, existem seres elementares que são criados também de maneira inconsciente. Rudolf Steiner, criador de uma linha maravilhosa chamada Antroposofia, ele escreveu um livro inteiro a respeito de elementares e seres espirituais. Neste livro, que é este livro aqui, neste livro ele fala sobre os elementais rapidamente, só que ele traz o entendimento que os elementais são seres espirituais. É só com uma leitura muito cuidadosa que a gente vai conseguir enxergar que o entendimento é um pouco diferente deste, mas ele fala bastante do poder de criação humana destes outros seres elementares. E tem uma citação dele deste livro que eu quis trazer para vocês, que ela diz muito, ela me toca muito profundamente, que é o seguinte: o fato de conhecermos a atuação de entidades espirituais ajuda-nos mais do que prédicas morais. Uma humanidade futura saberá mais o que estará criando através de mentiras, de dissimulações e de calúnias. É conhecendo os fatos que se cria a moral mais eficaz, e não por meio de princípios morais. É extremamente forte esta afirmação de Rudolf Steiner,
e ele traz aí a necessidade de estarmos conscientes daquilo que estamos criando. A gente a todo momento mente, calunia, dissimula e fala mal e faz um monte de coisa respaldados pela ilusão e pelo comodismo de que não há consequência. E se ela escutasse meu pensamento, ainda bem que não escuta meu pensamento. Eu estou falando aqui da fulana, mas ela não está ouvindo. Então existem muitas ações que são feitas, são feitas porque não se tem consciência do que está sendo criado ali naquele momento. E eu desejo que a fala de Rudolf Steiner seja uma profecia real e que um dia a gente chegue na consciência de sabermos o que a gente cria com cada ação nossa. Qual é o elementar que a gente cria para a nossa própria vida e também para a humanidade, com cada ação que a gente tem, positiva ou negativa. Falando agora, gente, de cada um dos tattvas, de cada um dos elementos. Começando com o elemento terra, que é o tattva Prithvi. O tattva Prithvi, ele tem como símbolo, então, um quadrado amarelo. Esse é um símbolo de acesso a este mistério, é um símbolo de acesso a esse tattva que vocês podem utilizar para qualquer forma de trabalho mágico que envolva o tattva terra, tá? Complementando e somando a tudo que a gente falou para vocês do elemento terra e também a tudo que a gente vai falar para vocês nas outras palestras de outros elementos. Então, o tattva terra, gente, ou Prithvi, ele pode ser trabalhado tanto na cor amarela quanto na cor marrom ou preta. A gente chegou a falar isso para vocês, inclusive, no domingo. Os regentes dos elementais da Terra, um dos regentes é chamado de Kitiki, ou Kitishi. Eu já vou falar mais dele, tá? Gobi, que é o mais famoso, e Virgo, que é bastante trabalhado dentro da grande fraternidade branca. Então, estes seres, teriam muitos outros, né? Mas aqui eu estou fazendo um recorte. Estes seres, eles estariam no nível de avatar, no nível ascensionado, sendo regentes de todos os elementais da Terra. Só uma correção, não necessariamente apenas no nível ascensionado. Vocês vão ver alguns regentes que são deuses e deusas, tá? Um som vocálico que pode ser invocado, que pode ser pronunciado para acessar o plano de vibração do tattva terra é o Lá. Então, sempre que vocês forem invocar um som vocálico, pronunciem em plena voz ou mentalmente, tá? A região do corpo regida por este tattva é a região que vai dos pés até os joelhos. Então, qualquer problema de doenças que atinjam esta região pode ser diretamente relacionada com o tattva terra. É claro que todas as estruturas duras do nosso corpo, como nós dissemos no domingo, também estão relacionadas com o tattva terra, tá? Isso é uma forma de entendimento que tem a ver com um mistério de que o tattva terra é a partir dele que a gente anda, que a gente se firma na realidade. Tem mais a ver com isso. Os elementais da terra, a gente falou no domingo, né? Citou no domingo eles. Nós encontramos gnomos, duendes, trolls, goblins e etc. Tá? O corpo dos corpos sutis relacionados a esse tattva é o corpo físico. Alimentos que podem ser utilizados tanto para oferendas quanto para consagrações, como para confecção de patuás ou desenvolvimento de algum trabalho mágico. São todos os cereais, todos os grãos, né, que vêm da terra, do plantio, que nutrem, né, e também todas as raízes, por estarem ali dentro da terra. Kitishi, ou Kitik, como eu disse para vocês, é um ser pouquíssimo conhecido no universo pagão, tá, gente? A gente vai encontrar referência a este ser dentro de alguns escritos ocultistas da Europa, e existe alusão que este ser teria o seu culto de origem no Egito Antigo. Então, se algum quemético está me ouvindo, Ellen, por exemplo, e já ouviu falar deste Deus, deste ser, pode falar, cita ele para mim, porque até vai ser importante, porque eu
Nunca, em nenhum dos estudos que eu fiz de mistérios egípcios, eu encontrei referências diretas nesses escritos. Mas os ocultistas europeus que falam deste ser sempre o citam como tendo a sua origem no Antigo Egito. O que eu estou trazendo aqui de referência dele, eu tirei de um trabalho que se chama Magia Elemental, Princípios e Práticas de Elementoterapia, que vocês encontram na internet, tá? O que se diz dele, então? Que ele é um poderoso e misterioso ser, comandante dos guardiões das cavernas, obreiros subterrâneos e alquimistas dos metais interiores. Ele também rege todos os reis e rainhas das montanhas e todos os elementais da terra, conhecidos como gnomos, pigmeus, lembra lá do Paracelso, né? O pigmes e duendes. Os símbolos de Kitish são a pedra filosofal, o cetro de mando, a cruz sobre uma bola e o báculo. Seu domínio é o norte. Então, tem muitos mistérios aqui relacionados. Quando a gente traz esta fala, a gente começa a trazer muitos elementos, inclusive, da prática sagrada pagã, mas que merece um estudo mais aprofundado. Eu quis fazer uma referência especial a este ser, a este Deus, por causa do pouco material que se tem sobre ele, e para pedir se algum quemético, algum estudioso de egiptologia, de mistérios egípcios, já ouviu falar dele, por favor, mande material, porque eu tenho pouquíssimo material sobre ele, mas ele é um ser extremamente interessante de se conhecer e de se trabalhar junto, tá bom? O Tátiva da Terra, gente, ele é um Tátiva que trabalha as questões de êxito na vida, as buscas pelo êxito. Se você quer triunfar nos negócios, faz em dias regidos por Prithvi. Se você quiser ter boa saúde, coma e beba alimentos, e também não só alimentos consagrados diretamente a Prithvi, mas que são de Prithvi, da terra, mas alimentos que sejam preparados ritualisticamente a partir de invocação deste Tátiva. Os casamentos que se realizam em Prithvi se fazem felizes para toda a vida. Toda festa, toda conferência, todo negócio, todo encontro que forem realizados em Prithvi serão de êxito completo. Prithvi é amor, Prithvi é caridade, benevolência, alegria, bem-estar e frescor. É o princípio magnético, é o princípio de atração da Terra. Esta citação, este entendimento, ele é um entendimento gnóstico moderno sobre Prithvi, influenciado pelas antigas escolas de mistérios indianos, tá bom? O Prithvi Apas, que é a água, que tem como símbolo de conexão a lua crescente, expressa na cor prata, ou na cor cinza, ou na cor branca, e o triângulo invertido, né, com a ponta virada para baixo. O elemento água como Tátiva, né, como eu disse, ele chama Apas. A cor mais utilizada dentro deste Tátiva é branco e verde. Os regentes elementais é Nixa, muito conhecida, assim como Gobi, né, que eu citei na Terra. Gobi, eu acredito que seja um desdobramento de Geb. Eu nunca encontrei as origens de culto de Gobi, que eu citei lá na Terra, fora do ambiente ocultista e esotérico. Assim como Nixa. Nixa é com certeza influenciada por algum ser, alguma divindade das águas, tá? Então ela é entendida dentro das magias de elementais como sendo uma grande regente dos elementais da água. Assim como o Anis. O Anis já é um deus sumério, que eu amo de paixão, que a gente citou inclusive na palestra O Sagrado Masculino das Águas, e que tem a relação com Dagon, por exemplo, e outros deuses das águas também, com Tritão e etc. E assim como o Anis, todos os deuses e deusas das águas podem ser considerados como regentes de todos os elementais das águas. Assim como todos os deuses e deusas da terra podem ser considerados como regentes da terra, tá? Dos elementais da terra. O som vocálico do elemento água, do Tátiva Apas, é o Vá. O som Vá, ao contrário do Lá, que você não consegue entoar a letra L por muito tempo, então é Lá.
O VA, você consegue entoar o V por mais tempo. Então é legal deixar o V por um tempo. Às vezes coça a boca, mas é prática, tá? Então, VA é a maneira de entoar o som vocálico do APAS. A região do corpo governada por APAS vai do joelho até a região pélvica, o quadril. Olhem a flexibilidade, jogo de cintura e etc. Os elementais da água mais famosos são ondinas, nereidas, ninfas, e aí a gente já vai ver confusões começando a surgir. De novo, né? As nereidas, por exemplo, elas são deusas conhecidas, filhas do deus Neru da Grécia, né? Trazido aí pela mitologia grega. Assim como as ninfas também estão muito presentes lá na mitologia grega. Mas elas são entendidas como formas de elementais das águas. Eu acredito, mais uma vez, que pela confusão que eu já citei antes, tá bom? O corpo relacionado com o elemento água é o corpo astral, que é o corpo emocional, é o corpo das emoções. Alimentos que podem ser utilizados como oferendas ou em trabalhos mágicos. Pescados de escamas, principalmente, frutos do mar no geral, mariscos e qualquer vegetal, por exemplo, algas marinhas, geralmente vegetais ou animais aquáticos, tá? Que não conseguem viver fora d'água. Da mesma maneira, pedras, conchas, etc., não são alimentos, mas podem ser utilizados junto com esses seres. O trabalho mágico, gente, com Tátiva APAS, com Tátiva água, é maravilhoso para compra de mercadorias e também para os negócios. Se pode conseguir muito dinheiro se a gente souber aproveitar este Tátiva. É interessante, por exemplo, que as deusas africanas, a Iemanjá e Oxum, que são deusas relacionadas com este Tátiva, elas são as deusas que dentro da mitologia mais oferecem riquezas para aqueles que as adoram, né? Então é uma relação cultural interessante de se pensar. As viagens que são feitas dentro do Tátiva água, elas são viagens sempre boas. O Tátiva água é um Tátiva de movimento, é um Tátiva de troca, é um Tátiva de compartilhamento. As chuvas que começam em APAS resultam serem chuvas longas e fortes. Este é um Tátiva que trabalha concentrando e atraindo. Ele é excelente para se trabalhar qualquer tipo de questão que envolva as emoções, principalmente questões familiares e que envolvem amor, mágoa, perdão, etc. Tá? O fogo, gente, que é o Tátiva Tejas, é um triângulo de ponta para cima, vermelho, é o símbolo clássico de se trabalhar. Dentro do misticismo, dentro do esoterismo, é o mesmo triângulo, só que sem estar preenchido. Então, fogo, elemento fogo ou Tátiva Tejas. Cor vermelho é o mais comum, mas também o alaranjado, o laranja pode ser trabalhado, o amarelo, às vezes, dependendo do trabalho que você for fazer, mas o clássico desse Tátiva é vermelho. O regente elemental desse Tátiva, os mais conhecidos, né? Oromazes, que também é um ser pouquíssimo conhecido, a gente não encontra muita origem dele. Ele é um ser mais invocado, trabalhar de conhecido no meio ocultista, no meio esotérico. Tá? Com certeza, eu não tenho dúvidas de que ele tenha sido inspirado ou trazido de culturas pagãs antigas, mas eu nunca encontrei referência dessa origem, apesar de já ter buscado. E Jin, que é um regente elemental mais conhecido, inclusive sendo também regente de todos os Jins, de todos os gênios, né? Que são muito presentes nas culturas dos desertos ali do Oriente Médio. Ele governa a região do corpo que vai desde do quadril até o coração. Os elementais são as salamandras, são os mais conhecidos. O corpo que ele rege é o corpo etérico, que é o corpo que está logo depois do nosso corpo físico, é o corpo das nossas sensações, o corpo da nossa energia vital, o corpo das nossas paixões, o corpo dos nossos sentidos. Alimentos que estão relacionados diretamente a esse Tátiva, carne vermelha e comidas picantes no geral. A gente trabalhou muito esse Tátiva lá no México. Não com carne vermelha porque somos vegetarianos, mas comida picante, nossa, maravilhosas. Este Tátiva, gente, ele é excelente para realizar trabalhos de purificação e banimento.
Através do fogo também se trabalha descontroles mentais, tanto gerados por emoções profundas quanto por problemas diversos. Então aqui já dá ideia para vocês até de trabalhos mágicos de cura através deste Tattva, tá? Qualquer doença que envolva sistema nervoso pode ser tratado com este Tattva. Questões também relacionadas a sexo, desejo, luxúria, sedução também podem ser trabalhadas com este elemento. Qualquer situação que esteja esfriando na sua vida, pode ser um relacionamento, pode ser a sua empolgação por algum projeto, por algum trabalho. Às vezes a gente começa uma coisa bem começada, com toda uma empolgação, mas depois perde essa empolgação e isso se perde. A gente acaba começando muita coisa e não terminando. Isso daí é o esfriar que eu estou trazendo aqui nesse texto. Então, qualquer situação que esteja esfriando e perdendo o seu movimento, assim como situações que precisam ser transmutadas, que precisam mexer, que precisam mudar, podem ser foco também de magias relacionadas a este Tattva. O Tattva Vayu, que é o ar, que é o elemento ar, representado dentro da cultura dos Tattvas como a circunferência azul e representado dentro dos círculos místicos esotéricos como esse triângulo cortado com a ponta para cima, é trabalhado na cor azul, mas também dá para se utilizar o branco neste Tattva. Os regentes dos elementais é Pavana, que é um deus hindu, conhecido como o Purificador, e Paralda, que daí, assim como Nixa e Gobi, é mais conhecido nos ambientes místicos, esotéricos. Até muitos neopagãos, muitos bruxos e bruxas da modernidade invocam Nixa, Gobi, Paralda e Jin, mas com certeza por influência de ordens místicas esotéricas, tá bom? O que não tem problema nenhum. Eles ainda assim são seres reais, são deuses e deusas reais que regem os elementais. O Tattva Vayu, ele rege a região do corpo que vai desde o coração até o entrecenho, que é o meio da sobrancelha aqui, tá bom? Até o nosso chakra frontal. Os elementais mais conhecidos desse Tattva são Silphus e Sílfides. Para mim nunca me fez muito sentido falar Silphus como sendo os elementais masculinos e Sílfides como sendo os elementais femininos. Porque é muito comum que os elementais do ar eles se apresentem de maneira andrógena e até mesmo hermafrodita ou assexuada mesmo, não binária. É o mais comum eles se apresentarem de forma não binária. Esta imagem que está aí desta sílfide, né, com corpo feminino, não é o comum dos encontros e das relações com esses seres elementais. Então, para mim, nunca me fez muito sentido Silfo e Sílfide, se eles, na maioria, são não binários. Mas eu trouxe para vocês aqui o que a gente encontra na literatura. E assim como Paracelso disse, os silvestres, né? Que daí já vem também aquela confusão, uma vez que a gente sabe que os silvestres, eles são uma raça específica, muito conhecida para quem conhece a mitologia grega e mitologia romana, né? O corpo relacionado com este Tattva é o corpo mental. Os alimentos relacionados são as aves no geral, seres que voam, né? O açúcar das frutas, então a oferenda de frutas é muito bem-vinda. Olhem, por exemplo, colocar fruta para o passarinho na sua casa, para o passarinho vir bicar, pode ser feito inclusive como uma oferenda a este Tattva e uma oferenda aos seres desse reino. E as hortaliças no geral também podem ser utilizadas por serem originalmente consagradas a esse Tattva. Tudo que seja inteligência, velocidade e movimento corresponde a Vayu, que faz parte do princípio do ar, princípio do vento. Toda classe de negócios sensíveis e rápidos resultam de maneira muito positiva quando feitos dentro de Vayu. Os negócios complicados, de longa duração, resultam em fracasso. Tá? É bom realizar trabalho. O que eu quero dizer com isso, né, gente? Se você quer fazer se você tem algo que tem que ser resolvido rápido, que tem que ser feito rapidinho, que não pode ficar enrolando para fazer, faça dentro de dias regidos pelo ar, pelo elemento ar, faça dentro de situações, mesmo que não seja no dia propriamente dito,
mas faça dentro de situações em que você invoque Vayu para fazer. Se for um trabalho que ele é um trabalho mais moroso, mais demorado, não faça em Vayu. Se você fizer um trabalho mais demorado que se inicia em Vayu, esse trabalho vai fracassar. Aí é melhor fazer no Tattva Prithvi, né, que é o Tattva da Terra. É bom esse Tattva para realizar trabalhos intelectuais durante períodos de leitura, durante construções de obras profundas, durante processos de estudos cansativos, seja um estudo para vestibular, seja um estudo para uma prova, para um concurso, etc. Os grandes magistas manuseiam mentalmente este Tattva e o utilizam de maneira inteligente quando querem flutuar no ar. Ou seja, em trabalhos dos chamados Jinas e também em desdobramento astral. Os Jinas, eles são conhecidos dentro da ordem da gnose como sendo equivalente a magos. Mas eles são magos que são como se fossem ascensionados, mas existem os ditos Jinas ruins e os ditos Jinas bons, que são os Jinas negros e os Jinas brancos. Inclusive, e aí a gente vê uma influência cristã muito forte no entendimento da gnose cristã, né? Que a gnose ela é um aprofundamento nos mistérios do cristianismo, então a influência é inevitável. A gente vê que alguns locais da Europa, por exemplo, que foram mais atacados pela Inquisição, por existirem bruxas ali, então onde teve inquisições mais ferradas, se coloca como sendo locais que os Jinas negros possuem como santuário nos planos sutis. Então a gente vê uma tendenciosidade muito grande. Mas os Jinas seriam seres humanos que conseguiram transcender muitos dos limites da matéria sem necessariamente ascensionar, tá? Ainda antes da ascensão, mas ainda assim conseguiram transcender muito dos limites da matéria. Muitos buscam se tornar Jinas da luz, né? Iluminados, seres que conseguem esses acessos. E aí o mestre Samael Alveor, que foi um dos mestres mais famosos da gnose cristã, ele tem muitos escritos que ele cita sobre os Jinas, tanto os Jinas negros como os Jinas de luz. E ele descreve ali com detalhes formas de viagem pelo ar, viagem entre continentes, sem avião, voando mesmo. E a gente vê, eu faço uma relação muito grande, apesar de toda a influência cristã que este conhecimento gnóstico possui, será que as bruxas, o voo das bruxas, era realmente apenas uma ideia simbólica, ou existiam bruxas e bruxos que realmente voavam? Bom, se os gnósticos acreditam piamente que os Jinas podem voar, por que os pagãos não acreditam que as bruxas e bruxos do passado, alguns, conseguiam também voar? Eu acredito que isso seja possível, apesar de não conseguir ainda fazer isso. Nunca tentei pular do telhado, não vou tentar. Mas a Lua, ela me olhou com uma cara de felicidade quando eu falei isso. Mas isso não significa que não seja possível, tá? Eu acredito muito no sagrado que eu vivo. E acredito muito nas possibilidades de acessos sobre-humanos para além dos nossos limites. Mas para além desse exemplo da utilização da magia do Tattva Vayu para esse voo literal em corpo físico, também desdobramentos astrais podem ser facilitados e potencializados com o Tattva Vayu. E não só desdobramento astral, mas também desdobramento mental, tá bom? Pode-se invocar os sílfos, as sílfides, os silvestres no geral, e também os anjos e gênios do elemento ar, através do trabalho com este Tattva, tá? Até aí nós estamos em campo conhecido, talvez não no conteúdo que eu estou trazendo, e eu fiz questão de trazer um conteúdo complementar ao que a gente vai trabalhar nas respectivas palestras de cada elemento, mas ainda assim a gente falou até agora de 4 elementos conhecidos: terra, fogo, água e ar. E o que tem depois? Bom, o Tattva Akasha ainda é um Tattva que a gente encontra informação, tá? O símbolo da Akasha, do Tattva Akasha,
E dos elementais que são deste reino, deste elemento, é o ovo negro e a ione negra também, escura. O preto ele é utilizado, às vezes o violeta, mas os símbolos é o ovo e a ione. Tá? O ovo está do lado esquerdo da tela e a ione está do lado direito da tela. E isso também já faz com que a gente comece a pensar em mistérios profundos relacionados a este quinto elemento, a caixa. Então, cores negro e violeta. Os regentes dos elementais do elemento a caixa seriam os malaquins. Malaquim é vocês só vão encontrar sobre os malaquins dentro de cultura judaico-hebraica. Seria uma classe de anjos, desses seres angélicos. Só que é claro que vocês vão encontrar muitas referências aos malaquins com toda a influência moderna católica, né? Porém, se vocês pesquisarem, aqueles que quiserem pesquisar mais anteriormente, vocês vão encontrar nos malaquins seres divinos de origens muito antigas, e que nem todos são bonzinhos, e vale a pena este estudo. Então, estes seres, não é um ser, então, é um grupo inteiro de seres que seriam os regentes dos elementais do elemento a caixa. O som vocálico é o som Ra, tá? Com H mesmo. Então, o som Ra é Ra na garganta, tá? Ele rege desde o entrecenho, aqui, do chakra frontal, até o alto da cabeça. Tá? Até o cocoroco, aqui, até o chakra coronário. Os elementais do elemento a caixa são os punktas. Quem fala sobre esses elementais, quase que exclusivamente, são fontes gnósticas, tá bom? Os gnósticos, gente, eles tiveram grande influência das antigas escolas de mistério egípcio, principalmente, mas também hindu. Então, a gente vai ver, principalmente na linha gnóstica, e aí a gente encontra tanto uma vertente gnóstica cristã, quanto uma vertente gnóstica já não tão cristã, que vai beber muito de fontes da teosofia de Blavatsky e, consequentemente, traz para dentro dos mistérios gnósticos a influência hindu e não só egípcia. Então, a gente vai ver uma mescla de influência egípcia, grega e indiana nos mistérios gnósticos que fala sobre estes outros elementos, tá? Então, os punktas, a gente vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouco, porque eu acredito que a maioria de vocês nunca tem ouvido falar. O corpo relacionado com o elemento akasha, com Tattva akasha, é o corpo causal, que é a nossa mente espiritual. Então, ela já é o nosso corpo mental superior, que não está mais limitado neste ego, nesta personalidade deste momento de existência. Alimentos que podem ser utilizados para se trabalhar com este Tattva é o mel e o vinho. E mais uma vez a gente começa a pensar em referências mitológicas de deuses e deusas que podem ser muito companheiros no trabalho com estes Tattvas. Então, eu não quero trabalhar com os malaquins, eu não quero saber de anjo. Eu poderia trabalhar, de repente, com um Dionísio. Eu poderia trabalhar, de repente, com uma Melissa, com divindades relacionadas ao vinho e ao mel, para que eles, como sendo deuses e deusas, nos ajudem a se conectar com estes elementais tão pouco conhecidos, por pura ignorância nossa. Por que eles existem? Eles existem. Mas a maioria de nós nunca se preocupou com isso, ou sequer pensou nisso daí. Mas existe muita gente que sim, que pesquisou, mas principalmente a maioria das pessoas que sim são de um grupo específico, ou de alguns grupos específicos, indianos e gnósticos. Então vale a pena, de repente, este experienciar. É bom este Tattva exclusivamente para trabalhos de interiorização, para trabalhos de meditação, para trabalhos que estejam relacionados diretamente com o psicológico, com a psique, para trabalhos mágicos muito profundos. Pensem nos símbolos desse Tattva, a ione e o ovo. Este é o Tattva da morte, tanto morte psicológica quanto morte física.
Por isso, se sabe que muitos idosos morrem no fim da madrugada e no início do dia, devido a ser a hora, geralmente, que este Tattva tem mais atuação. Ele tem também uma profunda relação, para quem é astrólogo, com o planeta Saturno. Este Tattva, entretanto, apesar de ter toda essa relação com a morte, com o interior, com introspecção e etc., ele é o melhor momento para práticas de alquimia sexual, para pranayama egípcio, para ranchá, pois o akasha, o elemento akasha, tende a puxar todas as energias para dentro e para cima. Então ele auxilia o trabalho do despertar da Kundalini, o trabalho que é muito presente na alquimia sexual. Ele trabalha com o pranayama egípcio, que tem a ver também com esse movimento de trazer para cima, inclusive no movimento respiratório que é feito. Então, ele ajuda muito a elevar a frequência vibratória para um nível sobre-humano. Então, ele auxilia muito em trabalhos de acesso a saberes, a mistérios extremamente profundos, que não vibram mais neste plano nosso, mas que utiliza esse plano como base. Vejam, por exemplo, a alquimia sexual. A alquimia sexual, ela utiliza o sexo. Então ela vai utilizar chakra básico e chakra sacral, que é onde a Kundalini está dormindo. Mas ela eleva esta energia através da prática sexual para um nível akáshico. E aí vem, inclusive, práticas de supressão da ejaculação, de supressão do orgasmo, para a interiorização do orgasmo, que é para fora, para que esta explosão ocorra internamente. E é um trabalho para quem já teve práticas sobre isso. Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho... eu sou contra a ideia da demonização do orgasmo para fora, da ejaculação. Eu sou completamente contra essa ideia. Bom, quem já viu a minha palestra sobre os mistérios do sêmen, eu deixei claro isso lá. Mas eu sou completamente a favor de trabalhos mágicos envolvendo aspectos mais profundos dessa prática. Aspectos para dentro realmente. As práticas de magia sexual, e eu falo isso nessa mesma palestra, elas podem ser uma prática para si próprio. Uma prática que você faça consigo mesmo. Apesar de, por experiência própria, elas serem muito mais interessantes quando feito com o amor da sua vida. Quando feito com a sua alma gêmea. Então isso vai para níveis muito maiores. Mas, ainda assim, o Tattva Akasha, ele é este Tattva que ele auxilia neste processo de trazer a energia para dentro e de elevar essa energia para cima, abrindo o caminho para que a Kundalini suba e você atinja a iluminação. Então, trabalhos relacionados também a vidas passadas, a regressão e a libertação de traumas passados, consagração e cura dos antepassados, o trabalho com esse Tattva ajuda muito, tá? São também da égide deste elemento. E aí, gente, para encerrar, a gente vai falar dos Punktas e depois vamos citar o trabalho aí com os outros últimos Tattvas, tá? Os Punktas, gente, que são os elementais deste elemento, Akasha, o que existe de registro sobre eles, traz eles como seres que habitam o universo quântico, o universo subatômico, tá ok? Esta imagem aqui, deste slide, é a imagem de um Punkta. É como seria a forma dele. Ou seja, ele já não teria uma forma de expressão humanoide. E analisem que ele é um conjunto de espirais em eterno movimento e que no centro dele forma exatamente a hélice dupla do nosso código genético, do nosso DNA. Então, o poder de um Punkta é justamente a manipulação das partículas subatômicas para que elas se organizem na forma de átomos e, consequentemente, moléculas, substâncias e o todo. Depois de uma certa distância, esses Punktas eles trabalham tanto com a atração quanto com a repulsão, estabelecendo este equilíbrio no nível subatômico. Eles são elementais, então, que atuam sob a força quântica de atração e repulsão entre átomos e entre moléculas.
pensem magicamente o poder de se entrar em conexão com estes punktas, do poder de se trabalhar com este tátiva, em todos os sentidos, tanto de você desfazer algo, quanto de você construir algo. E como o trabalho com este tátiva, ele acaba dando acesso para situações sobre-humanas, então qualquer coisa que você acredite que não seja possível por causa do seu padrão de entendimento limitado na consciência humana, o trabalho com esses tátivas torna possível. Tá bom? Viagens no tempo, voar, como eu falei, e voltar, sair da tridimensionalidade, passar do presente e futuro, acessar dimensões superiores e outras realidades, podem ser conseguidos através desse tátiva. E um contato com estes elementais é um contato intenso e nunca vai ocorrer de forma humanoide. Vocês não vão enxergar um punkta como um hominho ou como uma mulherzinha, tá? Sempre vão ser como expressões, e quando eles se esforçam muito, no máximo um rosto, como vocês estão vendo na imagem do lado esquerdo, que é uma fumaça no meio aí de uma árvore, e nesta fumaça dá para você ver aí dois olhos, um nariz e uma boca, numa tentativa hercúlea deste tátiva, deste elemental, deste punkta, de se ficar numa forma que seja mais compreensível para a mente humana, tá bom? Além do tátiva, então, a caixa, a gente vai ver que existe o tátiva búdico ou buris e o tátiva atman, né, que é o tátiva do coronário, relacionado então com os chakras frontal e coronário. Existe nada de informação a respeito de elementais e de características destes tátivas. O que a gente tem, o que chegou até a gente, e é claro que existem muitas coisas ainda que estão em escritos de mistérios, e eu não li toda a obra de Blavatsky também para aprender sobre estes tátivas. Estes tátivas, eles não são estudados na gnose, então são tátivas mais profundos e complexos, porque quando a gente fala, por exemplo, do tátiva búdico, nós estamos falando do elemento búdico, que é o elemento constituinte da dimensão búdica, da dimensão crística, da dimensão avatárica, nirvânica, da dimensão de iluminados. Então, são materiais que estão para muito além da nossa compreensão humana enquanto seres limitados nesta forma, nesse estágio evolutivo. Os elementais que habitam o plano búdico, o tátiva búdico, eles seriam os próprios logos, aqueles deuses. Veja que aqui eu trouxe logos e Elohim. Os logos sendo os elementais búdicos e os Elohims sendo os representantes elementais átmicos, tá? Já no nível de evolução divino, obviamente, devido ao nível de vibração destes elementos. Também a gente pode encontrar algumas referências de elementais não divinos destes tátivas, como buris ou budis e atmans dentro do átmico, tá? O tátiva búdico, vocês podem trabalhar magicamente para despertar a intuição, para desenvolver canalização, para abrir a sua mente, os seus corpos, para receber carga dos deuses de uma maneira mais purificada, para desenvolver sua mediunidade de uma forma mais intensa e com menos influência do seu ego. Então é um tátiva que você vai utilizar para acessar mistérios superiores à realidade humana, à realidade da nossa mente. E o tátiva búdico, por ser o tátiva relacionado com o chakra frontal, ele é muito interessante de ser trabalhado nestes mistérios por estar relacionado, por permitirem que você compreenda estes mistérios, que você consiga falar deles, que você consiga entendê-los. E ainda assim você vai ter consciência de que esse seu entendimento é limitado em relação ao todo. Mas é um entendimento. É uma primeira maneira de compreender tudo isso. E o tátiva átmico, o tátiva atman,
ele vai ser o responsável por todas as suas conexões supremas com o seu eu superior, com o seu eu divino e com os deuses e deusas. Então, através deste Tattva, você vai fazer trabalhos mágicos para se conectar a algo superior, para limpar o caminho para qualquer interferência que esteja havendo entre você e a sua missão na Terra. Este Tattva, ele trabalha muito em relação a isso. Qual é a sua missão? O que você veio para fazer nesta encarnação enquanto espírito encarnado? Qual é a sua missão para além dos seus desejos, para além do seu ego? Sua missão enquanto espírito, sua missão enquanto um ser divino encarnado e vibrando neste nível, neste momento. Então, os trabalhos relacionados com o Tattva átmico são trabalhos nesta linha. Não se tem símbolos conhecidos e específicos para se trabalhar esses dois Tattvas, tá bom? Uma dica que eu dou para vocês aqueles que quiserem se aprofundar nestes Tattvas, se aprofundem nos mistérios hindus dos chakras. Porque quando a gente vai nas escolas hindus dos chakras, onde cada chakra ele é uma dimensão por si, trazendo deuses e deusas que habitam em cada uma dessas dimensões, nós vamos compreender mais profundamente estes Tattvas e as possibilidades de trabalhos com eles. E quando a gente entende os três últimos Tattvas, né, que é o Akasha, o búdico e o átmico, a partir da luz do conhecimento profundo sobre os chakras, onde o akáshico é onde está ancorado a nossa vontade divina, a vontade do nosso eu divino, o nosso poder de concretização e de mudança da forma a partir do nosso eu divino. O Tattva búdico é onde está ancorado a inteligência divina e a visão sobre a realidade das coisas, o acesso à essência verdadeira por trás da forma. Aquilo que não... o acesso ao que o ego tenta ocultar. E o Tattva átmico, ele é o Tattva da consciência desperta, da consciência plena, das nossas conexões mais supremas, e é justamente o Tattva que, quando bem trabalhado, ele ajuda na limpeza do caminho até o Tattva da Terra, que é o Tattva do chakra básico. Limpando o caminho da Kundalini para o nosso processo de evolução e de iluminação. Bom, gente, muito obrigado. Espero que tenha valido a pena. Eu avisei que esta palestra iria torcer a cabeça de vocês e dar muito o que pensar. E desejo que tenha atingido o objetivo. Muito obrigado, gente. Uma boa noite.